Olá, pessoal. O objetivo desta aula é compreendermos a representação geométrica de um plano que está plotado no espaço euclidiano. Bom, para isso, nós colocamos aqui então uma imagem retirada do GeoGebra e nessa imagem nós temos um vetor U que é perpendicular a esse plano que eu vou chamar de plano π. Ok? Então esse plano é um plano π e esse vetor U ele é perpendicular ao plano π. A gente pode perceber também que existem dois pontos, o ponto P1 que está ali no fundo e o ponto P que está mais aqui na frente. E esses pontos P1 e P, eles caracterizam um vetor que está aqui em linha tracejada, chamado de vetor V. E a gente pode perceber que tanto P1 quanto P, eles pertencem ao plano π. Ok? Então, isso também é importante nas nossas determinações. Então, P1 e P pertencem ao ponto π. Ou seja, a gente pode observar também que o vetor V, que é formado por P1 e P, ou PP1, a ordem não importa, né? Esse vetor ele está contido no nosso plano π. Então, ele está contido no plano π, ok? Então, ele está contido aqui nesse plano π. Bom, o que nós sabemos dos conceitos de vetores perpendiculares? Na verdade, nós sabemos que o vetor U, se pegarmos o produto do vetor U, o produto escalar do vetor U com o produto escalar do vetor V, o resultado será exatamente zero, porque esses dois vetores, eles são, como está indicado aqui nessa imagem do GeoGebra, eles são perpendiculares. Então, isso é importante. Como o cosseno de 90 vale 0 graus, então quer dizer que esses dois vetores, o produto escalar desses dois vetores, resulta exatamente zero. Bom, partindo desse princípio, vamos então construir a equação que descreve geometricamente um plano dentro do espaço euclidiano. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que as coordenadas do vetor U é formado pelas coordenadas, né? A, B e C. Então vamos lá, o vetor U é formado pelas coordenadas A, B e C. O vetor V ele é formado pelas coordenadas de P, P1. Vamos dizer, né, para calcularmos o vetor P, basta fazermos P menos P1, né, para calcularmos o vetor V, já que ele é o vetor P1P, basta fazermos as coordenadas de P menos as coordenadas de P1. Vamos dizer que as coordenadas de P são, como ele pertence ao plano π, vamos dizer que elas são x, y e z. E as coordenadas de P1 é x1, y1, z1. Ok? Fazendo então o nosso vetor V, a gente chega à seguinte conclusão, que o vetor V é x menos x1, x menos x1, y menos y1 e z menos z1, ok? Fazendo então o vetor V através das coordenadas dos pontos P e P1. Perfeito? Se eu voltar aqui nessa relação, aqui logo acima, onde eu afirmo que o produto vetorial entre dois vetores é zero, eu posso buscar aqui as coordenadas do vetor U, que é A, B e C. A, B e C. Em produto escalar com o vetor V. As coordenadas do vetor V são x menos x1, y menos y1 e z menos z1. Ok? Tudo isso igual a zero, porque é exatamente a condição dos dois vetores serem perpendiculares. O cosseno de 90 graus vale zero, então quer dizer que os vetores formam entre si
um ângulo de 90 graus. E eu não posso esquecer que o vetor V, ele pertence, né, ele está aqui pertencendo ao plano π, ou o vetor V está contido no plano π. Fica melhor assim, né? Bom, vamos lá. Se eu quero o produto escalar entre esses dois vetores, basta a gente fazer a propriedade aqui distributiva ou distributiva de x com x, y com y e z com z. Então, nós ficaríamos assim. Não preciso mais do parêntese aqui. A que vai multiplicar. Vamos até fazer direto já. AX menos AX1. Ok? Talvez fique mais fácil para a gente interpretar assim. Tá? Então, vamos pegar aqui A vezes X, né? Em propriedade distributiva, o A multiplica X menos X1. Então, vai ficar AX menos AX1. Ok? Mais BX, BY, né? Menos BY1, BY1, mais, estamos fazendo produto escalar entre dois vetores, CZ menos CZ1. Tudo isso igual a zero. Se a gente conseguir dar uma melhoradinha nessa nossa história aqui, a gente pode dizer o seguinte, que AX mais BY mais CZ menos, agora eu posso abrir um parêntese aqui, ó, e colocar o seguinte, AX1, ok? Mais BY1 mais CZ1, tudo isso é igual a zero. Então, existe uma representação agora bastante interessante para a gente poder construir a equação do plano. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo para a gente poder continuar o que está aqui em verde. Então, vamos limpar essa partezinha aqui. Ok? E eu posso afirmar o seguinte, vamos continuar com a caneta em cor verde. Se eu chamar todo esse termo aqui, ó, observe que esse termo não contém as coordenadas do vetor, que é x, y e z, perfeito? Contém as coordenadas de A, B e C, x, y e z nessa parte, mas aqui nós temos x1, y1 e z1. Então, eu vou chamar isso aqui de termo D, ou termo independente das variáveis x, y e z. Então, a nossa equação do plano poderia ficar assim, ó, AX mais BY mais CZ menos D igual a zero. Então, essa seria a equação que representa o plano π no espaço euclidiano, ok? Então, essa é a equação que representa o nosso plano π no espaço euclidiano. Lembrando que o valor de D, a gente pode destacar aqui, ó, para encontrar esse termo independente das variáveis x, y e z, que compõem a equação do plano, basta nós fazermos AX1 mais BY1 mais CZ1, que é exatamente o valor de D. Ok? Então agora nós vamos lá para o GeoGebra para enxergarmos um pouco essa representação lá em 3 dimensões. Vamos lá. Bom, o GeoGebra aqui eu já criei aquele plano, né, que nós representamos lá na tela agora há pouco. E aqui eu posso modificar alguns valores. Ó. Por exemplo, vamos pegar aqui o valor, vamos passar aqui para zero. Vamos ver o que... Opa, desculpa, para zero. Vamos ver o que acontece lá. Ó, lá. O vetor, ele continua perpendicular à superfície. Essa foi a condição que eu dei aqui no meu experimento no GeoGebra, para que ele continue sempre perpendicular à superfície. E se eu alterar os seus valores, ele vai permanecer, por exemplo, se eu colocar aqui menos 2, ele vai permanecer perpendicular à superfície. Essa foi a condição que eu coloquei. E isso, então, tem que modificar a equação do plano. Então, você pode observar aqui na parte de baixo que a equação do plano está sendo modificada no momento que eu altero os valores do vetor n
que é um vetor que está perpendicular aqui à nossa superfície. Posso alterar também as coordenadas desse ponto A. Vamos passar aqui, por exemplo, para -2. Vamos ver o que acontece. Ó, observe que o plano transladou no espaço e automaticamente a sua equação foi modificada aqui, tá bem? Então, modificar os valores de um ponto, P, P1, P ou P1, e modificar os valores do vetor que é perpendicular ao plano, claro que isso modifica a equação do plano. Vamos modificar mais um valor aqui, vamos passar para -1, tá ali, ó, o vetor se deslocou. Vamos passar aqui para 0, por exemplo. Vamos ver o que acontece. Ah lá, o plano todo se deslocou no espaço euclidiano. Vamos mudar a inclinação desse plano. A gente pode alterar aqui, ó. Então, a inclinação do plano foi modificada. Tudo bem? Ok? Então, essa foi a equação que representa um plano no espaço euclidiano. Então, até a próxima. Bom, pessoal, vamos resolver então esse exemplo número 1, que fala o seguinte. Para obtermos a equação geral de um plano π, que passa pelo ponto 2, -1 e 3, e tem esse vetor n como vetor normal. Vetor normal ou vetor ortogonal quer dizer que, em relação ao plano, esse vetor forma um ângulo de 90 graus. Bom, como acabamos de verificar a equação geral do plano, ela fala o seguinte, que no caso também esse plano π, ele é formado pelas seguintes condições. AX mais BY mais CZ menos D igual a 0. Pronto, está aqui. A equação do plano está pronta, né? Vamos apenas coletar algumas informações, então. Lembrando que A, B e C são exatamente as coordenadas do vetor que a gente acabou de construir lá nas telas anteriores, né? Sobre a determinação da equação do plano. Então, vamos relembrar. O vetor n, ele tem exatamente aqui as coordenadas A, B e C que eu vou precisar para a equação do plano. O vetor n é sempre perpendicular ao plano, ok? Então, eu já tenho aqui que π ele vai ter a seguinte equação. O A vale 3, então 3x, mais o B vale 2, então 2y, mais o C vale menos 4, então mais com menos, menos 4z. O meu problema, então, está em encontrar o valor de D. Então, eu vou ter que encontrar esse valor de D aqui. Mas, se vocês bem lembram, o valor de D é exatamente AX1 mais BY1 mais CZ1. Lembrando, A, B e C, claro, são coordenadas do vetor, perfeito? E x1, y1 e z1 são as coordenadas do ponto que está contido no plano π. Então, para encontrarmos o valor de D, basta fazermos A, o valor de A é 3, 3 que multiplica x1, x1 vale 2, mais o valor de B, B vale 2, vezes y1, y1 vale menos 1, vamos colocar o parêntese aqui, mais C, C vale menos 4, vamos colocar menos 4 aqui já, né? Porque mais com menos daria menos aqui, nesse caso, né? Operação matemática. Menos 4 vezes o Z1. O Z1 vale 3. Então, toda a operação matemática aqui, agora a gente encontra o valor de D. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 4 vezes 3 dá menos 12. Então, o valor de D, eu tenho aqui menos 2. 6 menos 12 dá menos 6. Menos 6 com menos 2 me dá menos 8. Então, o valor de D
seria menos 8. Eu não posso esquecer que aqui é menos da minha própria equação, menos 8 do valor de D igual a zero. Então, aqui o nosso plano π vai ter a equação 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a zero, ok? Então, o que significa isso? Se eu for lá para o GeoGebra digitar essa equação, ok? Essa equação que está aqui, nós vamos verificar que existe um ponto A que pertence a esse plano π, e se eu quiser, existe um vetor que vai ser perpendicular a este plano, ok? Então, essa é a condição para a gente trabalhar a equação do plano lá no GeoGebra. Então, vamos lá para o GeoGebra dar uma olhadinha nisso. Bom, eu já estou com o GeoGebra aberto aqui e plotado o espaço euclidiano. E eu vou colocar aqui na caixa de entrada a equação do plano que a gente acabou de descrever, que é simplesmente 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a zero. Pronto, tá aí. O GeoGebra já criou o plano que a gente havia descoberto no exemplo número 1 nosso, ok? Então tá aí o plano descrito pela equação. O GeoGebra representa aqui igual a um número diferente de zero. Então passou o 8 aqui para a esquerda no sinal de igual, trocou então o seu sinal, evidentemente, né? Passando de mais 8 para menos 8. E agora eu quero saber se aquele ponto A que a gente tinha lá na questão, ele pertence a esse plano. As coordenadas dele são 2, menos 1 e 3. Pronto, tá ali. Será que ele pertence ao plano? Vamos dar uma olhadinha lá, vamos fazer uma rotação no plano. Lá, observe, sim, o plano A, ele pertence ao plano π, ou o plano π, né, ou o ponto A está contido no plano π, ok? Tá ali. Agora vamos criar o vetor para verificar se aquele vetor que a gente deu na questão é perpendicular a esse plano. Aqui eu não vou conseguir enxergar se o vetor é realmente perpendicular ao plano, porque eu não tenho ponto que esse vetor intercepta o plano, tá bem? Mas dá para a gente ter uma ideia aqui se ele está perpendicular ou não. Então vamos criar o nosso vetor, ele é um vetor n, formado pelas coordenadas 3, 2 e menos 4. Então tá ali. Pronto, o vetor está aqui, ele vai partir da origem, né? Porque eu digitei só uma coordenada dele, então ele parte sempre da origem. Se a gente olhar com bastante criticidade, acho que dá para ver sim que esse vetor ele é perpendicular ao plano π que nós criamos aqui. Tá bem? Então essa é a maneira de comprovarmos no GeoGebra que a equação do plano que contém o ponto A, né, e cujo vetor é sempre perpendicular a ele, está representada pela equação 3x mais 2y menos 4z igual a menos 8. Tudo bem? É isso então.